Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1 e vamos para a segunda parte de inequação do primeiro grau. Nessa videoaula vamos falar de inequações simultâneas, ou seja, quando você tem duas desigualdades em uma inequação, inequações produto, quando você tem um produto de duas funções em uma inequação, e inequações quociente, quando você tem o quociente de duas funções em uma inequação. Inequações simultâneas. A dupla desigualdade f de x menor que g de x, que é menor que h de x, se decompõe em duas inequações simultâneas, isto é, equivale a um sistema de duas equações em x separada pelo conectivo i. Então, se você tem uma inequação com duas desigualdades, f de x menor que g de x, que é menor que h de x, vocês vão resolver dividindo em duas partes. A primeira será f de x menor que g de x. A segunda será g de x menor que h de x. Ou seja, tem que acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo. Indicamos S1 como conjunto solução de 1 e S2 como conjunto solução de 2. O conjunto solução da dupla desigualdade será S, que será a interseção de S1 com S2. Ok? Exemplo, resolva em R a seguinte inequação: 3x mais 2 menor que menos x mais 3, que é menor ou igual a x mais 4. Então, vocês vão separar isso em duas inequações. A primeira parte será 3x mais 2 menor que menos x mais 3. Essa é a primeira parte. A segunda, menos x mais 3 menor ou igual a x mais 4. E vão resolver cada uma dessas inequações. Resolvendo a de cima, o menos x passa para lá, mais x, então você vai ter 3x mais x, 4x. O 2 passa para lá com o sinal invertido, então você tem 3 menos 2, que dá 1. Ou seja, x é menor que 1 quarto. Então você quer todos os valores menores que 1 quarto. Aqui está a representação gráfica. 1 quarto não entra, só quero valores menores, beleza? A segunda, menos x mais 3 menor ou igual a x mais 4. O x passa para lá, então você vai ter menos 2x. 3 passa para o outro lado com o sinal invertido. 4 menos 3, 1. Lembrando que o que está com x aqui tem um sinal negativo. Multiplica tudo por menos 1, você vai inverter o sinal. Depois passa o 2 dividindo, então você vai ter que x é maior ou igual a menos meio. Então eu quero todos os valores maiores que menos meio, inclusive o menos meio, ao sinal da igualdade. Então a bolinha é fechada. Agora o próximo passo é fazer a interseção. A interseção desses dois conjuntos será o quê? Vai ser valores de x que estão entre menos meio e 1 quarto, inclusive o menos meio. Então o conjunto de solução são os valores de x reais, tal que se x esteja entre menos meio e 1 quarto, inclusive o menos meio. Inequações produto. Sendo f de x e g de x duas funções na variável x, as inequações f de x vezes g de x maior que zero, f de x vezes g de x menor que zero, f de x vezes g de x maior ou igual a zero e f de x vezes g de x menor ou igual a zero são denominadas inequações produto. Vamos resolver um exemplo de inequação produto. Vamos fazer de um jeito e depois vamos apresentar um outro formato para resolver esse tipo de exercício, que inclusive será mais fácil. Vamos entender como será trabalhado esse exercício. Resolva em R a inequação x mais 2 vezes 2x menos 1 maior que zero. Então, a solução, vamos analisar dois casos. Primeiro, a gente considera essa aqui uma função f de x e essa segunda, g de x. Para esse produto ser maior que zero, vamos considerar o primeiro caso, onde que os dois fatores são positivos, ou seja, a f de x é positivo e a g de x é positivo. Lembrando que positivo vezes positivo vai dar positivo, que é maior que zero. O segundo caso, nós vamos considerar cada um desses fatores, cada uma dessas funções f de x e g de x, negativo. Ou seja, o fator negativo vezes outro fator negativo vai dar positivo, que é maior que zero. Então, vamos ter que analisar esses dois casos. Primeiro caso, para cada fator positivo, vamos ter o quê? X mais 2 maior que zero, e isso implica que o x é maior que menos 2. E 2x menos 1 maior que zero, que é positivo também. Ou seja, isso aqui implica que o x vai ser maior que meio. Então, eu coloquei a representação gráfica aqui. Olha, x maior que menos 2 e x maior que meio. A interseção desses dois conjuntos será x maior que meio, que está aqui representado por S1. Então, beleza, resolvemos o primeiro caso. Agora, o segundo caso. Cada um dos fatores é negativo, isto é, essa primeira parte tem que ser negativa e essa parte tem que ser negativa. O produto delas vai ser positivo, que inclusive é maior que zero.
Então, você vai pegar x mais 2 menor que zero, e isso implica, né, passa o 2 para lá, x é menor que menos 2. E 2x menos 1 é menor que zero. Ou seja, resolvendo essa inequação, você vai ter que x é menor que meio. A representação gráfica está aqui, olha. X menor que menos 2 e x menor que meio. A interseção aqui será x menor que menos 2. Então, a solução desse segundo caso será todos os valores de x, tal que x é menor que menos 2. Continuando o exercício, temos a solução de S1 e a solução de S2. Assim, o conjunto de solução da inequação dada no exercício será a união dessas duas soluções. Solução de S1, união com a solução de S2. Portanto, a solução será x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2, ou x é maior que meio. Então, é a solução dessa inequação, ok? Existe um jeito mais simples para resolver o exercício anterior, que é através dos quadros de sinais. Vejamos um outro processo, mais prático. Para resolvermos a inequação dada anteriormente, né, x mais 2 vezes 2x menos 1 maior que zero em R, fazemos inicialmente o estudo dos sinais das funções f de x igual a x mais 2 e g de x, 2x menos 1. Então, eu chamei essa primeira de f de x e essa segunda parte de g de x. Galera, tem que usar bem aqui o estudo do sinal da função, tá? Então, quem ainda não está dominando essa parte, volta lá na videoaula, relembra as definições e como funciona esse estudo do sinal de função. Aqui tem que estar afiado nessa parte. Então, voltando. f de x é uma função crescente, lembrando que o a é 1, né? E a raiz dessa função é menos 2. Então, aqui, ó, raiz menos 2. Então, todos os valores maiores que menos 2 têm imagem positiva. Então, coloquei um mais aqui. Todos os valores menores que menos 2 têm imagem negativa. Para g de x, temos que uma função crescente, né? O coeficiente angular aqui é o 2, que é maior que zero, e a raiz dessa função é meio. Então, para todos os valores de x maiores que meio, temos imagem positiva. E para valores menores que meio, temos imagem negativa. Com o objetivo de evitar cálculos algébricos no estudo dos sinais do produto f de x vezes g de x, usaremos o quadro abaixo, que denominamos quadro produto, no qual figuram-se os sinais dos fatores e o sinal do produto. Então, neste quadro, nós vamos colocar o sinal das funções f de x separado, g de x separado e depois do produto. Então, vamos lá. De f de x, nós temos o quê? A raiz é menos 2, então todos os valores acima de menos 2 têm imagem positiva, positiva, e abaixo de menos 2 têm negativa. Em g de x, temos a raiz meio. Os valores de x acima de meio terá imagem positiva e abaixo de meio terá imagem negativa. O próximo passo é fazer o produto dos sinais. Ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. O que interessa é encontrar o produto de tal forma que seja maior que zero, ou seja, desde que seja positivo. Né? Então, eu quero apenas o sinal aqui de mais. Então, eu quero os valores de x que estão abaixo de menos 2, que são menores que menos 2, ou os valores de x que são maiores que meio. Então, a solução é x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2, ou que x é maior que meio. Pessoal, atenção, esse sinal da desigualdade ele é muito importante. Observe que não tem o sinal da igualdade. Então, bolinha o quê? Aberta, né? Não vamos incluir o menos 2 e o meio. Se a gente incluir o menos 2, vai zerar isso tudo aqui. Olha. O menos 2 vezes 2 zera, e aqui seria um outro valor diferente de zero, mas ia zerar, né? Se você coloca meio, vai zerar essa parte. Então, eu só quero valores maiores que zero. Eu não quero valores maiores ou igual a zero. Podemos também, pessoal, usar o quadro produto para resolver inequações produto com mais de dois fatores. Por exemplo, aqui você tem 3x menos 2, x mais 1, 3 menos x menor que zero, em R. Então, vamos construir o quadro de sinais. Primeiro, você faz o estudo sinal da f de x, depois da g de x, depois de h de x. Tá? Isso aqui são apenas nomes. Então, fazendo o estudo de 3x menos 2, uma função crescente, né? Temos como raiz 2 terços. Então, para todos os valores de x maiores que 2 terços, temos imagem positiva. Valores menores que 2 terços, imagem negativa. Estudo sinal de x mais 1. A raiz é menos 1, é uma função crescente, então todos os valores de x maiores que menos 1 têm imagem positiva. Valores menores que menos 1, imagem negativa.
h de x igual a 3 menos x. Observe que aqui o que está com x é o menos 1. Então, é uma função decrescente, né? A raiz aqui é 3. Então, todos os valores de x maiores que 3 têm como imagem negativa. E todos os valores de x menores que 3 têm imagem positiva. O próximo passo é fazer o produto dos sinais aqui, né? Antes de menos 1, você vai fazer menos vezes menos, mais vezes mais, mais. Entre menos 1 e 2 terços, vocês vão fazer menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. Beleza. Agora, entre 2 terços e 3, mais vezes mais, vezes mais, mais. Beleza. E acima de 3, mais vezes mais vezes menos, menos. Então, beleza. Você fez agora o produto aqui, né, dos sinais. Vocês vão analisar. Vocês querem que esse produto seja o quê? Menor que zero, ou seja, que eles sejam negativos. Então, vocês vão querer apenas valores de x que estão aqui entre menos 1 e 2 terços e valores de x que são maiores que 3. O conjunto de solução será x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1, né, maior que menos 1 e menor que 2 terços, ou valores de x que são maiores que 3. Exemplo, resolva em R a inequação x menos 3 elevado a 5 vezes 2x mais 3 elevado a 6 menor que zero. Então, aqui agora é uma inequação um pouco diferente, né? Está aparecendo aqui o expoente 5 e o expoente 6. Solução. Vamos estudar separadamente os sinais das funções. Vamos chamar essa primeira de f de x, que é x menos 3 elevado a 5, e a segunda parte de g de x, que é 2x mais 3 elevado a 6. Lembrando que a potência do expoente ímpar e a base real têm o sinal da base. Então, o sinal de x menos 3 elevado a 5 é igual ao sinal de x menos 3. Só para vocês terem uma ideia, né? Se você pegar um número negativo, por exemplo, menos 1 elevado a 3, fica menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Né? Então, resolvendo aqui o estudo do sinal de x menos 3, vocês vão ter o quê? A raiz é 3, é uma função crescente. Então, para todos os valores maiores que 3, a imagem é positiva. Para todos os valores menores que 3, a imagem é negativa. Agora, a potência de expoente par e base real não nula é sempre positiva. Então, 2x mais 3 elevado a 6 é sempre positivo, se o x for diferente de menos 3 sobre 2. Pessoal, atenção, né? Se o x aqui for menos 3 sobre 2, isso aqui vai zerar. Então, a minha ideia é sempre, aqui no caso, sempre será positivo. Né? Se eu pego esse valor que é menos 3 sobre 2, isso aqui zera. Então, a imagem, para qualquer valor que eu pegar aqui maior que menos 3 sobre 2 e menor que menos 3 sobre 2, será positiva. Fazendo o quadro produto, temos f de x, que é essa primeira parte. O estudo do sinal será o quê? Quando você pega valores de x maiores que 3, a imagem é positiva. Valores menores que 3, a imagem será negativa. Em g de x, teremos sempre a imagem positiva. Fazendo o produto, menos vezes mais, menos. Menos vezes mais vezes mais, mais. Então, observe que eu quero o produto de tal forma que seja menor que zero, ou seja, de tal forma que seja negativo. Então, quero todos os valores menores que 3, diferente de menos 3 sobre 2. Lembrando, né, se for menos 3 sobre 2, isso aqui vai zerar. O meu objetivo é sempre pegar valores de x de tal forma que esse produto seja menor que zero. Então, solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que 3 e x é diferente de menos 3 sobre 2. Inequações quociente. Sendo f de x e g de x duas funções na variável x, as inequações f de x sobre g de x maior que zero, f de x sobre g de x menor que zero, f de x sobre g de x maior ou igual a zero e f de x sobre g de x menor ou igual a zero são denominadas inequações quociente. Considerando que as regras de sinais de produto e do quociente de números reais são análogas, podemos então construir o quadro quociente, de modo análogo ao quadro produto, observando o fato de que o denominador de uma fração não pode ser nulo. Então, para resolver uma inequação quociente, vamos fazer o processo bem parecido com a inequação produto, né? Só que a diferença aqui é que o denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Vamos para o exemplo. Resolva em R a inequação 3x mais 4 sobre 1 menos x menor ou igual a 2. Pessoal, atenção! Não podemos multiplicar em ambos os membros por 1 menos x. Esse 1 menos x pode ser positivo ou pode ser negativo. Isso vai depender do valor de x. Então, como vamos resolver isso? Passa o menos 2 para o primeiro membro, né? Então, você vai ter menos 2 aqui, isso aqui menor igual a zero. Isso vai implicar, se você tirar o MMC,
você vai ter 3x mais 4 menos 2 vezes 1 menos x. E o denominador aqui continua 1 menos x. Isso tudo menor ou igual a 0. Resolvendo essa parte de cima, né? Que você tem menos 2 e aqui você tem mais 2x. Então, 3x com mais 2x, 5x. 4 com menos 2, 2. Agora sim podemos usar o quadro quociente. Vocês vão fazer o estudo sinal da primeira, 5x mais 2. Então, você tem o quê? Olha, f de x igual a 5x mais 2. A raiz aqui é menos 2 quintos. Então, para todos os valores maiores que 2 quintos, a imagem é positiva. Valores menores que 2 quintos, a imagem é negativa. Você tem a g de x, que é 1 menos x. É uma função decrescente, né? A raiz é 1, então para todos os valores maiores que 1, a imagem é negativa. Para todos os valores menores que 1, a imagem é positiva. E vamos fazer a divisão aqui no caso, né? Menos dividido por mais, menos. Mais dividido por mais, mais. Mais dividido por menos, menos. Então, o nosso objetivo é que isso aqui seja menor ou igual a zero. Tá? Então, eu vou pegar a parte que tem o menos. E aqui tem que ter atenção, porque é o seguinte, o menos 2 quintos zera essa parte de cima, então, e 0 dividido por um número qualquer fica 0. Então, vai poder. Agora, o 1 não pode entrar, porque o 1 zera a parte de baixo. E, numa fração, nunca pode ser 0 no denominador. Então, só vamos pegar valores de x menores ou igual a menos 2 quintos, ou valores de x maiores que 1. Então, a diferença da inequação quociente é sempre analisar aí a parte do denominador, tá? Isso nunca pode ser igual a 0. Pessoal, deixei alguns exercícios do livro de Fundamentos de Matemática Elementar do IESE para vocês praticarem. O material utilizado para a videoaula foi o livro de Matemática, Ciências e Aplicações, Ensino Médio, volume 1, e o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, Conjuntos e Funções do IESE, onde usamos as definições, exemplos e exercícios. Um grande abraço e até a próxima.